Olá, pessoas. Sejam todas e todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. E como eu sempre tenho feito, eu gosto de gravar vídeos para vocês que mostrem coisas que eu acho interessantes em matemática. Eu sempre gravo coisas que eu gosto. Vocês devem perceber, né, pela maneira como eu me relaciono com a matemática, que eu sempre falo de coisas que eu acho bonitas, que eu acho interessantes, que eu acho enriquecedoras e que eu acho que podem ser úteis para vocês. Então, nesse vídeo eu vou falar de fatoração. Esse vídeo é um vídeo irmão de um vídeo de produtos notáveis. Então, esses dois vídeos andam de mãozinhas dadas. Os temas são muito próximos, a gente ensina mais ou menos ao mesmo tempo, quando fala disso no ensino fundamental e médio. São fórmulas que têm uma semelhança entre elas e tem uma diferença que eu vou enfatizar. Eu já falei disso no vídeo de produtos notáveis, agora eu vou enfatizar. E a minha motivação de ter feito esses dois vídeos é para responder um pouco aquela pergunta que é tão recorrente dos alunos. Por que eu tenho que estudar isso? Então, eu vou dar exemplos de coisas dentro da matemática e alguns comentários sobre coisas fora da matemática. Fatoração vem da palavra fator. Fatoração é a seguinte operação, a seguinte atuação matemática. Você tem uma expressão que não é um produto. Olha só, AB mais AC, A3 menos B3. Essas expressões não são produtos. Mas se você olhar o que está escrito do lado direito, isso é um produto. Essas fórmulas, olhando-as da esquerda para a direita, elas transformam uma expressão que não é produto em produto. E por isso que chama-se fatoração, de fator, de produto. Tá? Então, algumas fórmulas básicas de fatoração. Essa primeira é o que nós chamamos de colocar em evidência. Eu escrevi para dois termos, mas vale para qualquer quantidade de termos. AB mais AC, eu coloco A em evidência, fica B mais C. Quem está em jogo aqui é a propriedade distributiva, né? Se eu fizer a distributiva do A para o B e C, eu retorno para o termo da esquerda. E com isso eu transformei num produto. A diferença de quadrados, A2 menos B2, que é o produto de A mais B por A menos B. Quando eu olho da direita para a esquerda é um produto notável, quando eu olho da esquerda para a direita é uma fatoração. E fatoração é isso, é transformar em fator. Não existe fórmula para soma de quadrados. A2 mais B2 não é fatorável. É uma expressão elementar. Não tem como fatorar. Todas as expressões polinomiais, elas se dividem entre as que são compostas e as não. As compostas são aquelas que podem ser fatoradas em produtos de coisas mais simples. E algumas já são irredutíveis. Esse é um jargão dentro da álgebra. O A2 menos B2 é redutível, eu posso reduzir ao produto A mais B, A menos B. A2 mais B2 é irredutível, não tem mais como fazer um produto de graus mais baixos. Quando a gente transforma em produto, os graus, né, ficam menores. Observa A3 menos B3, grau 1, 2, 2 e 2. Os produtos têm grau menor porque a soma dos graus tem que replicar o grau 3. Aqui tem a fórmula para diferença de cubos e soma de cubos. Aqui tem para os dois, para mais e para menos. A3 menos B3 é A menos B, A2, AB, B2. Não é duplo produto nessa fórmula, tá? Na aula de produtos notáveis, no A mais B ao quadrado é A2, 2AB, B2. Aqui é só AB, não tem o duplo produto. E no A mais B ao cubo mais B ao cubo é A mais B, A2 menos AB mais B2. Assim como eu mostrei naquela aula de produtos notáveis uma visão algébrica, como é que justifica essas fórmulas? É fazendo a conta. Você faz a distributiva na expressão que está do lado direito e mostra que obtém a expressão do lado esquerdo. Se você fizer a distributiva aqui, dá A2 menos AB mais BA, cancelou, menos B2, que é o que está aqui. Os alunos perguntam muito mais, por que eu tenho que estudar fatoração do que produto notável? Porque se você observar com cuidado
O produto notável, ele é uma fórmula que você começa com o produto e você desenvolve. Então, a maioria dos exercícios que envolvem produtos notáveis, o aluno se sente confortável, porque ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que aplicar aquela fórmula que desenvolve o produto. Nos exercícios de fatoração, ele se sente mais inseguro. Eu vou, em seguida, daqui a um minuto, resolver essa equação aqui. E quando a gente olha para ela, a gente observa a equação, pensa na equação, não é imediato qual é a fatoração que eu tenho que fazer. E muitas vezes a gente tem que ficar tentando. E isso gera essa angústia que gera essa pergunta. Por que eu tenho que aprender isso? Né? Então, quero reforçar essa ideia. Fatorar é transformar em produto. Vou resolver essa equação e aí fazer um comentário geral sobre resolução de equações. Equações polinomiais, assim como essa. Uma equação de grau 3, eu olho para essas fórmulas, não identifico nada. Se eu pegar aquele produto notável da outra aula, o a mais b ao cubo, não está aqui. O a menos b ao cubo também não está aqui. E eu fico olhando. E muitas vezes a gente não percebe mesmo qual é a maneira de fatorar. Fatorar é importante por causa daquela propriedade que diz que se eu conseguir escrever na forma de produto, a vezes b igualado a zero, então só tem um jeito de um produto ser zero, se um dos termos for zero. Então eu consigo transformar a equação a vezes b igual a zero em equações menores, mais simples. E isso só vale se for zero. Se o a mais b é 10, não dá para concluir nada. Se o a mais b é 10, pode ser 10 e 1, 5 e 2, pode ser qualquer coisa. Mas se é zero, alguém é zero. Então aqui, a gente faz muito tentativa e erro, tá? Quem não tem habilidade com fatoração, é assim mesmo, a gente vai treinando, a gente vai adquirindo habilidade de fazer isso com treino e é assim que a gente aumenta a nossa capacidade com isso. Aqui o truque é colocar o x ao quadrado em evidência, que vai aparecer um x mais 2, e aqui colocar menos 9 em evidência, que também vai aparecer um x mais 2. Aquela primeira propriedade que está aqui. O AB mais AC. Então, colocando x2 em evidência e aqui colocando menos 9. Veja que se você fizer a distributiva, volta para o anterior. Desculpe, aqui é menos. Eu vivo errando, né? Eu sou muito distraído. Eu vivo errando sinal, continha. E aí, quando eu percebo a tempo, ótimo, né? Às vezes eu tenho que refazer tudo que eu fiz porque eu cometi distrações. Então aqui é menos, tá? Porque daí eu ponho menos 9 em evidência, fica x mais 2. Menos 9x e menos 18. Tá? E agora o x mais 2 eu posso pôr em evidência, que é o termo comum. E fica x2 menos 9 igual a zero. E aí eu quebro em duas equações. X mais 2 igual a zero. x2 menos 9 igual a zero. Daqui sai que x é 2. E daqui sai que x é mais ou menos 3. E o conjunto de solução da equação é 2 menos 3 e mais 3. Tá? Legal? Eu resolvi uma equação. Agora eu vou fazer um comentário geral sobre equações. Imagina uma equação bem complicada, tá? Tem um monte de termos, expressões, né? Igual mais expressões. Imagina uma equação bem complicada. Princípio filosófico que se tenta para resolver a equação. Passa tudo para o lado esquerdo. Então, algumas expressões vão trocar de sinal. Então, você vai ficar agora com uma expressão complicada igual a zero. O zero é importante. Não deixa nada do lado de cá, deixa zero. E agora, analisa o lado esquerdo. Analisa tentando fatorar. Busca de fatoração. Se você conseguir fatorar tudo que tem aqui,
Se você conseguir efetivamente transformar tudo que tem aqui em produtos igual a zero, aí você faz como eu fiz aqui. Você quebra cada termo igual a zero, porque a equação é equivalente. Um produtão igualado a zero se transforma em um monte de equações menores, cada produtinho igualado a zero. Então, uma estratégia de resolver equações muito importante é passa tudo para o lado de lá do sinal, deixa de zero, e fatora esse termo. Então, técnicas de fatoração são muito úteis para resolver equações. E resolver equação é uma coisa super importante no mundo da matemática aplicada. Quando um engenheiro vai calcular quanto concreto tem que pôr numa laje, ele leva em conta para que vai ser usado, vai ser escritório, vai ser depósito, qual é a carga que vai ser colocada, ele monta uma equação em que uma incógnita é a quantidade de ferro, é a quantidade de concreto. E aí, ao resolver a equação, ele sabe qual é a quantidade de material que ele tem que colocar naquela construção. Com frequência a gente fica sabendo de acidentes, né, que ocorreram, de prédios que caíram, tudo isso. Foi porque não foi feito. A equação não foi... A pessoa não montou o modelo matemático para fazer o cálculo de estrutura que devia ter feito. Tá? Bom, então essa é uma aplicação de fatoração dentro da matemática. Uma outra. Às vezes a gente simplifica uma expressão. Por exemplo, se você tem uma expressão x3 menos 8 dividido por x menos 2, se você usar aquela lá do diferença de cubos, isso aqui é um cubo, né? Isso aqui é 2 ao cubo, então é o A3 menos B3. Isso fica x menos 2, x2 mais 2x mais 4. Eu escrevi 2x, mas não é de duplo produto não, né? Eu escrevi 2x de AB. O A é x, o B é 2. Por isso 2x. Dividido por x menos 2, eu cancelo x menos 2 e essa expressão é igual a x2 mais 2x mais 4, que é uma expressão um pouco mais simples do que essa, nem tem quociente, nem nada. Alguém diz, não simplificou também tanto assim. Um outro lugar na matemática em que isso é super importante. Quando a gente vai estudar cálculo, vai fazer limites, derivadas, com frequência a gente cai em expressões desse tipo e a gente tem que calcular o limite para x tendendo a 2 desse quociente. X ao cubo menos 8 sobre x menos 2. E aqui aparece o que a gente chama de uma indeterminação. Quando o x tende a 2, ele ao cubo tende a 8. Então, vai ficar 8 menos 8, que é 0. E o x está tendendo a 2. X menos 2 tende a 0. Esse limite eu não consigo calcular desse jeito, diretamente, porque vai dar 0 sobre 0, que a gente chama, no cálculo, de uma indeterminação. E eu não consigo calcular o limite porque deu 0 sobre 0. Isso aparece quando eu vou estudar derivadas. Com fatoração, eu elimino a indeterminação, porque eu faço exatamente isso que foi feito aqui. Isso é o limite para x tendendo a 2 dessa expressão agora fatorada, x menos 2, x2 mais 2x mais 4 dividido por x menos 2, cancelo o x menos 2, fica limite para x tendendo a 2, da expressão x2 mais 2x mais 4, e agora não tenho mais indeterminação. Quando o x tende a 2, isso tende a 2 ao quadrado, que é 4, isso tende a 2 vezes 2, que é 4, isso é 4, 4, 4, 4, isso tende a 12, eu consegui calcular o limite, porque eu eliminei a indeterminação. Então, fatoração é utilizado em matemática mais avançada de forma fundamental para eliminar indeterminações. Super importante. Então, eu estou mostrando aqui algumas aplicações de fatoração dentro da matemática. E aí eu volto para aquela pergunta dos nossos alunos queridos. Professor, por que eu tenho que estudar isso? Eu vou para outra área. Então, como eu falei lá no vídeo de produtos notáveis, ao fazermos isso, nós ganhamos várias coisas. Primeiro, a gente nunca sabe o que vai precisar na nossa vida profissional.
Mesmo indo para uma área não matemática, cada vez mais a gente faz tratamento quantitativo dos nossos dados. Usa estatística, usa Big Data, usa coisas de prospecção para resolver problemas que não são de matemática, que são de ciências aplicadas. Mesmo nas humanidades, né? Em literatura, uma editora, ela analisa muitas editoras comerciais vão lançar analisam um livro, muitas vezes faz isso. Esse livro é para um público tal, então faz contagem de palavras, quais palavras, qual a complexidade da palavra. Isso é um reconhecimento de padrões. E quando a gente trabalha com isso, a gente melhora a nossa capacidade de reconhecer padrões. E isso é uma coisa muito importante em todas as áreas do conhecimento. A gente treina a memória, a gente treina a busca de soluções criativas. Isso também é um ganho que vai ser bom qualquer que seja a atividade profissional que a gente vá ter. Então, a gente treina a memória, a gente treina reconhecimento de padrões e a gente nunca sabe, no dia de amanhã, qualquer que seja a nossa atividade profissional, que surpresa que a gente vai ter, que tipo de problema que a gente vai resolver. Então, embora para alguns alunos, eu entendo o sofrimento dos alunos, e é uma coisa real que nós professores, nós que gostamos de matemática, temos que pensar nisso. Quando você tem um aluno que tem dificuldade com matemática e está longe dele qualquer atividade profissional que ele vai usar aquilo, e ele não consegue enxergar o que ele tem que fazer, ele reclama, ele sofre. E isso é real. Então cabe, né, aos educadores, aos professores de matemática, às pessoas que gostam de matemática, contribuir para achar estratégias de facilitar o ensino dessas coisas, mas que são coisas importantes. Tá bom?